Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para vocês como transformar a sua história de vida em um livro. E dessa forma, inspirar, motivar várias pessoas a correrem atrás de seus objetivos, dos seus sonhos, através da sua história. Isso é legal. Eu já ajudei centenas de pessoas a escreverem seu primeiro livro, seja de autoria ou coautoria, e dessa forma a gente impactar aí centenas de vidas. E agora chegou a sua vez. Se você está um pouco inseguro, por onde começar? Será que eu conto a minha história? Será que a minha história vai ser relevante para alguém? Depois de vários anos contando histórias de várias e várias pessoas, eu te digo que primeiramente você tem que curtir, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda muito a gente crescer aí. Eu te digo que sim, a sua história vai fazer sentido para várias pessoas. Sabe aquele momento da sua vida que estava um pouquinho perdido, não sabia o que fazer, estava quase desistindo e de repente você tem uma atitude ali que dá uma reviravolta na sua vida e consegue sair daquela situação? Sabe aquele momento? Muitas pessoas estavam passando por isso também e pode servir de inspiração. Quando vamos escrever um livro ali de histórias, eu sempre falo, escolhe um momento da sua vida que vai fazer sentido para várias pessoas. Qual que é o momento da sua vida que você acredita que pode compartilhar com essa pessoa? Tem vários estilos de escrita, né? Até aquela pessoa vai contar toda a vida dela, desde o nascimento, toda a jornada. Mas eu acredito que a gente pode gerar um impacto mais positivo se nós focarmos em um momento. Como foi a virada de jogo, a virada de chave, o ponto de inflexão na sua vida que trouxe você até o momento que você está aqui. Eu acredito, no meu ponto de vista, tá? Que fica mais atrativo a leitura, fica mais atrativo para as pessoas lerem, porque eles querem saber como que ele saiu daquele momento tão difícil, como que ele fez para chegar nesse momento que ele está hoje, qual foi o ponto de virada, qual foi a atitude, o comportamento, o conhecimento que ele buscou naquele momento. Então, quando eu vou escrever uma história, ou ajudar alguém a contar uma história, eu sempre falo, vamos pensar em momentos da sua vida que a gente pode gerar um impacto na vida de outras pessoas. Não que você vai contar toda a sua jornada, mas tem momentos ali que são viradas de jogo, de chave. Isso é muito importante, porque esse momento vai fazer sentido para outras pessoas. O que você fez naquele momento? Qual foi a virada de chave? Isso ajuda muito. Pelo menos todos os livros que nós escrevemos até agora, eu tenho uma coletânea de livros que chama Mulheres Diamantes. Nessa coletânea de livros são histórias de mulheres verdadeiras, mulheres que superaram desafios, mulheres que passaram por momentos difíceis, mas conseguiram superar aquele momento. E hoje conta a sua história, compartilha a sua história com várias outras mulheres. Dessa forma, a gente consegue inspirar e motivar outras pessoas. E nesse livro, Mulheres Diamantes, que é um sucesso, é um best-seller, a gente já conseguiu motivar várias pessoas. E a gente faz justamente isso. A gente pega momentos da vida dessa escritora, dessa mulher, que foi um momento ali que foi a virada de chave e a transformação na vida dela. Como que era antes, como foi aquele momento de virada e como que é hoje. A mulher que você se transformou hoje, quem é a pessoa que você é hoje, quem você era e a partir dessa decisão, quem você se tornou. Isso torna mais atrativo. É como se fosse a jornada do super-herói, né? A jornada da heroína. Onde você estava, como você saiu daquele lugar, quem você é hoje. Porque às vezes a gente ouve grandes personalidades ali, falando, minha vida é difícil, mas eu estou bem, mas às vezes não conta o segredo, às vezes não conta o que fez. Qual foi ali a virada de chave? Então esse momento é muito importante. Pelo menos nos livros que nós publicamos, tá? Cada um tem um jeito de escrever e você vai buscar o seu jeito também. Mas eu acredito que quando você foca em momentos importantes, momentos de virada, isso vai fazer muito sentido. Porque muitas pessoas passam por esses momentos também, né? Aí gera essa conexão. E no meu livro, Qual o Seu Legado? Que é o livro que eu falo sobre isso, né? Deixar um legado, deixar uma mensagem para as pessoas. Muita gente acredita que legado é um prédio, uma casa, uma empresa. Casa a gente vende, empresa a gente perde ou vende também, mas a mensagem, o seu ensinamento fica. Isso aqui, ó, vai ficar por anos e anos e anos aí. Meus bisnetos vão poder ler isso aqui. Fala, tio, sabe o que meu avô fez? Meu tataravô fez? Através de um livro. Muitas pessoas falam assim, mas eu já gravo vídeo pro YouTube, tá bom. O YouTube pode apagar seus livros. O YouTube pode fechar, como o Orkut fechou um tempo atrás, foi excluído. Então, assim, o livro fica, tá? Então, é importante você começar a pensar em como deixar esse legado, como deixar a sua história gravada por séculos, ou pela eternidade, né? Ficar gravada aí por séculos e outras pessoas poderem conhecer um pouquinho do que você fez.
o ensinamento da sua vida. Porque para chegar onde você chegou, você passou por uma longa jornada, o processo. Eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que falar mais sobre o processo. Hoje nós falamos muito sobre o resultado, né? Pessoas de sucesso, pessoas que venceram, mas qual foi o processo dessas pessoas? E aí você pode falar justamente isso, o caminho que fez você chegar onde você chegou. Porque é muito fácil hoje as pessoas irem na internet e falar assim, os 7 passos mágicos, faça isso e fique milionário. Mas cadê o processo? Cadê a virada de chave? Cadê aquele momento de dificuldade que você passou ali, que você teve que superar? Porque a maioria das pessoas passa por esse processo de superação, porque é esse processo que vai te moldar, que vai transformar você, que vai te ensinar muito sobre você e sua vida. E isso você vai compartilhar com outras pessoas depois através de um livro. Muita gente fala assim, cara, eu tenho 28 anos, 29 anos, o que eu tenho a contribuir? Não é melhor esperar 50 anos, 90 anos para escrever um livro? Não, a hora é agora. Pega o momento que você tem agora, o que você vivenciou, a sua visão de mundo, o que você já teve de experiência e compartilha com as pessoas. Nada impede, com 35, 40 anos, escrever outro livro. As pessoas acham que um livro como esse aqui se escreve uma vez na vida. Não. Você não vai passando por vários processos? Depois, lá na frente, você vai contar sobre outro processo. E isso vai transformando em livros, em conteúdo para você. Então, não fique se limitando assim, a apenas ter 45, 50 anos para escrever um livro, né? Nós não sabemos quando nós vamos partir desse mundo, né? Nós não sabemos. Você esperar 45 anos, mas será que você vai chegar lá? Não é melhor você deixar um livro já agora? Esperar 50 anos? Não, escreva agora, deixe seu legado, comece a construir. Conte, compartilhe o que você está passando agora. Depois, futuramente, você vai contar outro momento da sua vida, um outro processo que você passou de superação. Então, não tem esse negócio de idade para escrever livro, não. Tá? E você vai ter pessoas ali que vai se conectar com o seu livro, com a sua história, e vai fazer sentido para muitas pessoas. Então, os primeiros passos é você pensar nessa jornada. Qual é o momento que você quer contar? E o que eu falo é, deixa os tópicos, peraí. Tópico 1, nesse momento da minha vida. Tópico 2, tópico 3, tópico 4. E aí você vai escrever dentro desses tópicos o conteúdo. Fica mais fácil do que você escrevendo do zero. Alguns anos atrás eu morava em tal lugar. É muito complexo, pelo menos no meu caso. Então, eu coloco assim, qual vai ser o primeiro título ali? Segundo, terceiro, ou depois vai misturando e deixando a ordem que você quer cronológica. Então, o primeiro passo é pensar qual é a história que eu quero contar, para quem eu quero contar, quem eu quero levar essa mensagem. E a outra dica que eu deixo para você é o seguinte, tem uma linguagem simples, fácil. Sabe por quê? Se o livro torna muito complexo, às vezes quer escrever um português assim, lá de 1900 e bolinha, muito formal, isso não conecta com as pessoas. As pessoas têm umas formas simples de ler. Então, cria uma forma simples. A minha dica é, coloca uma pessoa, ou um jovem, alguém aí de 15, 16 anos, de repente 13 anos, para ler o seu livro. Lê esse texto aqui, me diga o que você entendeu. Será que a criança, esse jovem lê e fala, nossa, entendi tudo que está escrito aqui. Legal, é uma linguagem simples. Coloca outra pessoa de 45 anos, dá uma lida no meu texto aqui para ver o que você acha, e vai pegando os feedback, para entender o que cada pessoa, em cada faixa etária vai achar seu livro. Eu acho importante isso. Eu já dei pro meu sobrinho ler o meu primeiro livro, dá uma lida aqui. Falou, legal, gostei. Dei para uma pessoa mais experiente ler também, e eu fui tendo esse feedback. Por quê? Se tivesse dificuldade de leitura em qualquer faixa etária, fala, o livro não está claro o suficiente. Então é interessante você pegar esse feedback aí do seu futuro leitor antes de escrever, tá? Feito isso, começou a escrever, na verdade você tem que pegar um tempo, falar assim, todos os dias eu vou destinar esse momento para escrever. Qual o momento do meu dia eu tenho mais tranquilidade? O telefone não vai tocar, ninguém vai me chamar, para você focar ali, ficar imersivo naquilo que você está fazendo, mais concentrado. Carlos, vou escrever uma vez por semana, mas o meu prazo de terminar esse livro é daqui 6 meses. Tem que ter um cronograma, gente, um cronograma, até mesmo porque quando o livro, você termina de escrever o livro, ele vai para uma editora. Algumas editoras pedem 3 meses, outros 4, outros 5. Então, dependendo da época que você enviar para a editora, eu vou falar depois, futuramente, de como você se conecta com a editora, o que você precisa entregar para a editora ali, qual é o macete que você tem que fazer antes de você encaminhar o livro para qualquer lugar. Você tem que fazer tem um processo, tem que fazer antes, tá? Então, pode ser que a editora demore um tempo maior. Por exemplo, você não vai conseguir lançar o seu livro ano que vem, só em 2025, por causa do prazo. Então, tem que ter esse cronograma, pensando que o tempo que você vai levar para escrever o livro vai ter mais um tempo para a editora publicar ali seu livro, tá?
Então, é organização, ter um cronograma, pensar a história que você quer contar, qual é a jornada que o leitor vai ter junto com você ali. Outra dica importante, muitas pessoas ficam presas que o livro precisa ter 500, 1000 páginas, que livro bom tem muitas páginas. Mentira. Livro bom é que conta a história que prende a pessoa ali. E geralmente, os livros de 100, 110 páginas são os livros mais vendidos, são os livros que se tornam best-sellers. Porque a pessoa pega o livro fininho assim, ó, esse livro fininho, e fala assim, vou ler isso aqui. Começa a ler, 2, 3 dias terminou o livro. E isso que é legal, o livro é feito para ser lido. Se você compra um livro para deixar na prateleira, não vai gerar impacto nenhum. Então é melhor você escrever um livro fino, que a pessoa vai fazer a leitura e vai te dar um feedback, vai compartilhar com outras pessoas, do que a pessoa compra um livro grosso, começa a ler e até esquece do livro. Então a gente tem que pensar nisso também. A quantidade de páginas não define a qualidade do livro, e sim o conteúdo que está ali dentro. Então pense sobre isso também. Tá bom? A quantidade de páginas. Meus livros, 110, 120 é o suficiente ali para contar uma boa história. E se a sua história for mais longa, não couber ali 120 páginas, cria um volume 2, volume 3, tá? Eu acredito que isso vai tornar o seu livro mais acessível às pessoas. Uma linguagem simples, um livro mais fino. Nós sabemos que não é a maioria da população brasileira que tem o hábito de leitura, então vamos buscar aí as pessoas que talvez nunca leram um livro na vida, que eu tenho relatos de pessoas que leram o meu livro, seja o Qual o Seu Legado ou o livro Mulheres e Diamantes, pela primeira vez leu um livro na vida. Porque viu um livro fininho e falou, que legal, quem é esse cara aqui, deixa eu ler. Depois eu recebo feedback sobre isso. Então, são pequenas dicas que vai te ajudar no resultado final do seu livro, na construção do seu livro. Então, nesse momento, é começar a pensar na jornada. Coloca os tópicos do que você quer falar. Vai colocando tópico. Depois vai colocando conteúdo no tópico, como se você fosse respondendo perguntas. Fica muito mais fácil de você escrever. Depois, terminou de escrever ali, outra coisa. Antes de falar dessa dica, outra coisa. Nós temos um costume assim, nós começamos a escrever, aí no dia seguinte nós vamos fazer a releitura do texto. Aí fala, isso aqui não tá bom, deixa eu mudar. Aí passam uns dias que ela relê o livro de novo, aí isso aqui não tá bom. E nunca vai estar bom, porque cada vez que você ler o livro, você vai estar em um estado emocional diferente. Se você está mais alegre, escreve aquelas coisas assim. No dia está um pouquinho mais chateado, você vai ler, pra que eu vou falar isso? Então deixa a escrita fluir. Vai escrevendo, depois vai fazer uma leitura geral do que você escreveu e vai fazendo os ajustes necessários. E aí você encaminha para outra pessoa ler. Dá uma lida no meu livro aqui. Não me preocupa muito com gramática, com os erros aqui. Eu só quero que você entenda a história. E a pessoa vai te dar um feedback. Mas entenda o seguinte. Esse feedback não é a pessoa falar a opinião dela, não gostei, não sei o quê. Não, é só entender o texto. O que você achou do texto? Qual momento da minha história você achou mais legal? Tal momento. Se a pessoa entendeu, beleza, isso que você precisa, tá? Você não está pedindo opinião sobre o livro, é sim sobre a história, se a pessoa entendeu. E aí, nesse momento, você vai validar se o livro está numa linguagem simples, que isso é muito importante. Tá? Pessoal, não vou prolongar mais nesse vídeo, é um vídeo muito extenso, mas eu volto com a segunda parte, contando um pouquinho mais como você faz para transformar a sua história em um livro e dessa forma impactar centenas de pessoas, se tornar um autor, que é muito legal você ajudar as pessoas ali através da sua história, no momento da sua vida de superação, e você ter aí, quem sabe, uma segunda, terceira profissão, né? Escrevendo livros, ter uma segunda, terceira fonte de renda, também é legal, tem esse outro lado. Tem o lado também da autoridade naquilo que você faz, que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então eu volto logo com a parte 2. Claro, se vocês gostarem. Se não gostarem, ficamos por aqui. Valeu, pessoal!